voz, além do Rapchan, e o Cícero vai dar um oi aí. A gente vai ter 2 momentos de fala dos debatedores. Primeiro, o Araquém vai fazer a exposição dele, e depois o Augusto Halp. E a gente vai abrir para perguntas por mais ou menos aí 30 minutos, 40 minutos depois ao final. Mas a gente vai encaminhar essas perguntas só pelo chat, tá bem? Até para a gente tornar mais objetivo aqui a nossa participação. O Rapchan e eu vamos fazer uma dupla aí para capturar essas perguntas, organizar, botar uma listinha aqui e depois encaminhar para um e para outro. Vamos fazer um ping-pong depois, ok? Então, são as únicas 2 regrinhas aí, né? Vamos gravar e a gente vai encaminhar perguntas apenas através do chat. Com a palavra o Cícero, depois o Rapchan, por favor. Bom, pessoal, boa tarde. Quem fala aqui é o Cícero. Eu estou atual presidente aí da ASE, Associação dos Empresários de Serra. Alguns aí que eu não conheço, que eu estou vendo, não sei se já conhecem a nossa entidade, mas é uma associação com um movimento empresarial bem representativo aqui no município. E também participamos aí juntamente com a prefeitura e com o IFES, junto desse projeto Inova. Nós tivemos um início muito forte, todo mundo muito empolgado, ainda estamos, mas devido ao problema da pandemia, infelizmente, a prefeitura teve que recuar um pouquinho, né? Alguns investimentos foram mais voltados para a saúde e o nosso projeto não ficou de lado, mas tivemos que dar algumas prioridades. Então, em conversa com algumas pessoas, provocando, nós já tínhamos a pessoa escolhida que vai nos ajudar a fazer o planejamento estratégico do nosso Inova Serra, e aí sim, com o Inova Serra projetado, na verdade planejado, nós vamos conseguir aí rodar entidades, órgãos estaduais, federais, para que a gente possa trazer recursos e assim utilizá-los em prol da inovação. Então, eu quero dar boas-vindas a todos, ao Francisco Rapchan, que está representando a UIFES, a Prefeitura de Serra. Eu não vi aqui o Zé Eduardo, mas, bom, não ouvi aqui. Mas é isso, gente. Eu, 5 horas da tarde, tenho um outro compromisso com uma pré-candidata à prefeitura do município, que me chamaram, já estava agendado, né, essa participação num debate com eles, então vou ficar aqui até 4h50 escutando, e o Rubens e o Riberto estão aqui representando a ASES, e o Tiago Lacour, que é o nosso vice-presidente, também está participando, para que depois a gente possa levar a demanda que for discutida para dentro da nossa entidade e, ao mesmo tempo, ajudar da maneira que podemos. Então, é um projeto bacana, acredito muito nesse projeto e sucesso a todos. Riberto, estou te devolvendo aí a palavra e vou ficar aqui como ouvinte. Ok, Rapchan, manda ver. Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho até uma apresentação para fazer. Riberto, você acha que é necessário fazer essa apresentação no PowerPoint? Eu acredito que sim, se você for breve, então, porque é bom para botar todo mundo na mesma página. Né? Então, coloca aí para mim, por favor. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar como Isso. Você possa compartilhar também. Já te autorizei aí. Ok, todos devem estar conseguindo ver aí a apresentação, suponho. O Inova Serra, ele surgiu de uma perspectiva, de um conjunto de fatores muito específicos, né? Muito, vamos dizer assim, únicos que a gente tinha aqui no estado do Espírito Santo, que é a Prefeitura da Serra estar, né, do município estar interessada no desenvolvimento de uma iniciativa para a inovação,
uma iniciativa mais forte para a inovação, não é? Temos aqui uma associação de empresários extremamente ativa e extremamente forte, a ASIS, para quem não é aqui do Estado, os dois convidados nossos, né, é importante entender como que a ASIS é importante, ela recebe demandas do Estado todo, de outras associações, de outros entes de representação empresarial, para que possa transferir a sua tecnologia, a sua forma de fazer, a sua forma de operar, dado o sucesso que eles têm aqui no município. E o IFES ter um campus aqui, o IFES tem um campus chamado Campus Serra, e neste campus ter um protagonismo para empreendedorismo inovativo muito forte. Temos uma incubadora lá desde 2008 e mais recentemente começamos a ter a pretensão de termos algo parecido com um parque científico-tecnológico, numa área de 50 mil metros quadrados. Eu brinco que com 50 mil metros quadrados você não faz um parque tecnológico, mas você faz um playground tecnológico muito divertido, né? E é isso que nós estamos correndo atrás de fazer aí. Uma trajetória histórica, então começa lá em 2008 com a incubadora de empreendimentos nós, né? Depois cria-se um protocolo de intenção entre governo do estado, prefeitura, para o desenvolvimento inovativo regional. O município cria uma lei muito importante que prepara o Programa de Desenvolvimento de Polos de Inovação Municipal. Nesse mesmo ano, é criado o Polo Zaia de Inovação de Negócios, que é um polo muito significativo próximo ao IFES. O IFES está numa área, atravessa a rua, tem uma outra universidade, que é a UCL, e lá eles têm algo parecido com uma incubadora de empreendimentos, também criando sinergia ali naquele espaço, né? Surge iniciativa de instalação de uma série de outros polos de inovação a partir de 2015. Em 2017, o IFES define uma área para a criação do seu parque tecnológico e, mais recentemente, a ASIS, já em 2018, prepara ali um local, um planejamento, né, estratégico em que é levado em consideração a questão da inovação, né? E aí, depois, a criação do decreto municipal para o Polo Inova Serra, que é um polo que é essa área aqui, ó. Então, é uma área relativamente grande, né? Então, o IFES, a UCL estão aqui no canto inferior direito, abrindo como marcos iniciais aqui desta área que se estende por, sei lá, parece que é 10 milhões de metros quadrados, é um número assim estrondoso, né? O tamanho de um bairro, né? Mais ou menos. Então, nessa área é o Polo de Inovação Serra, né? A gente tem uma série aqui mostrando, né, o espaço que o IFES tem separado para aquilo que ele está pretendendo ser um habitat de inovação, né? E a gente tem uma série de ações que foram realizadas para o fortalecimento do Inova Serra. Isso aqui é uma rede de parceiros. Então, a gente vê parceiros aqui no setor público, parceiros no setor chamado empresarial, não é? Então, com grandes empresas, com grandes associações de empresários e também micro e pequenas empresas envolvidas aqui, né? Da mesma forma, o eixo, ou a hélice de academia, né? Com várias faculdades e instituições de ensino também parceiras. Então, é isso, né? A partir disso, criou-se a ideia de termos um planejamento estratégico para esse programa, para esse polo, que permita que nós tenhamos um entendimento melhor do que estamos fazendo. Neste planejamento estratégico, quem vai nos guiar, né, é a Maria Augusta, que já tem uma experiência grande nesta área, habitat de inovação, mas nós entendemos que seria interessante bater papo com notáveis, pessoas que possam nos dar um entendimento, um nivelamento do conhecimento a respeito desses habitats de inovação. Então, nesse primeiro momento, então, fazemos uma perspectiva nacional, então chamamos o Ralp e o Araquém, que gentilmente aceitaram vir conversar conosco sobre esse assunto, e também chamamos para a semana que vem, nós vamos ter o pessoal do nível estadual. Então, o representante da Fundação de Amparo à Pesquisa nosso aqui, né, é o diretor de inovação da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, e também uma representante ligada ao movimento capixaba
de inovação, né? Então, esses serão na próxima semana. Na semana seguinte, nós teremos já uma perspectiva sobre a ótica local mesmo, do município. Então, nós vamos tratar de ações que o município tem feito. Então, o que as universidades locais têm feito em termos de inovação, o que as empresas, grandes empresas e pequenas empresas têm feito em inovação. Então, nesse primeiro encontro, falamos do ponto de vista nacional, no próximo, do ponto de vista estadual, e no terceiro, sobre uma perspectiva municipal. Então, é isso que eu queria conversar com vocês, né? Para mim, ser o representante desse eixo da academia é uma honra e estou muito feliz de podermos estarmos juntos aqui nesse trabalho. Ok? É isso. Beleza, Raup. Obrigado. Raup não, minto. Rapchan. Quase. Desculpa. Bom, gente, então, na sequência, eu gostaria de convidar o Araquém Lima. Ele foi responsável pela criação dos cursos de mestrado e doutorado em inovação no INPI e atualmente é gestor do INPI no Sistema Catarinense de Inovação. Com a palavra, Araquém, fica à vontade. Estou desbloqueando seu fone aí. Aí, ok. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, é uma honra muito grande, fiquei muito feliz com o convite para contribuir um pouco que seja, né, com essa discussão, né, com esse processo de construção, né, que está se iniciando, né. Tenho acompanhado de longe um pouco, né, pelas conversas com o Rapchan, né. Tive a honra também de trabalhar com ele durante o período aí do doutorado dele, né, aqui no INPI, e ele sempre me contava as histórias aí de como é que foi essa formação, todo o trabalho, né, todo o envolvimento, né, dos setores e da região, né, para constituir esse ambiente, né, que é uma coisa muito legal, muito bacana. É um prazer enorme conhecer todos vocês, né? Quero ressaltar aqui a presença da Lívia Lima, que é a representante do INPI, aí no Espírito Santo, né? Uma pessoa muito legal com quem vocês podem contar assim, para o trabalho que o INPI tem inovado e está trazendo diversos novos instrumentos, né, para contribuir com o processo de inovação. E a Lívia é uma pessoa muito capacitada, muito bacana de interagir, ela vai contribuir bastante aí com vocês nesse aspecto da propriedade intelectual, né, e o papel, né, a contribuição que o INPI pode vir a dar, né, nesse processo. E também é uma honra muito grande rever aqui o Augusto Raup. Não sei se ele lembra, nós estivemos juntos numa conferência internacional da Tríplice Hélice, no calor da Sibéria, acho que foi 2014 ou 2013, não me recordo bem, 2014, né? Muito legal ali, né? Muito interessante. Né? Bom, eu também fiz uma pequena apresentação aqui, eu acho que vocês conseguem compartilhar, né? Como é que eu faço aqui? É só nesse share screen aí, você clica nele e indica qual tela que você quer compartilhar. No rodapé aí tem um botão verde, share screen. Já coloquei aqui, mas você tem que indicar qual tela, porque senão ele mostra a sua tabela de senhas, qualquer coisa que você não queira mostrar. Você tem que indicar qual tela aberta que você quer compartilhar. Mas parece um monte de coisa aqui. Pois é, por isso que se você tiver, você deve ter vários arquivos abertos às vezes, você tem que apontar para qual que você quer compartilhar, qual tela aberta que você quer compartilhar, para ele fazer o compartilhamento correto. Está aberto o arquivo que você quer compartilhar? Está aberto aqui, está aberto em PDF, né? Será que esse é Acrobat Reader? É ele? Talvez seja. Tenta aí. Não estou conseguindo fazer. Você quer... se o arquivo não for muito pesado, se você quiser mandar para a gente aqui, ou para o Rapchan, que às vezes você tem contato do Rapchan mais fácil aí, você está com o WhatsApp aberto?
Vou mandar então pelo WhatsApp aqui. Manda para o Rapchan abre. Conseguiu? Pronto, tá lá no WhatsApp do Rapchan. Rapchan, você está vendo aí? Bom, enquanto isso, eu vou Tá bem. começando a falar que essa é a ideia, né, pelo que o Rapchan tinha me passado, falar, na verdade, um pouco sobre inovação, né, as questões mais gerais, um pouco mais conceitual, né, de inovação do ponto de vista mais geral, para depois entrar um pouco nessas discussões sobre Santa Catarina, não é isso? Não tenho muita clareza do que fazer e qual a dimensão disso tudo. Eu coloquei algumas questões aqui sobre inovação. Você conseguiu chegar, Rapchan, no arquivo? Diz ele que sim, sinalizou que sim. É. Então, a ideia não é assim ficar conceituando, nem discutindo historicamente como é que surgiu e o que é inovação, mas pelo menos pontuar algumas preocupações, algumas questões. Isso. E a gente sumiu. Deve ter, né, quando se fala em inovação, fazer alguma ligação com a questão da propriedade intelectual e tocar em alguns aspectos aqui sobre a organização do sistema de inovação em Santa Catarina, né? Como tem muitas coisas para falar, eu pensei em alguns aspectos apenas, né, da questão de Santa Catarina, mas a gente pode esclarecer outras questões ao longo das discussões, né? Eu não estou... Rapchan, tá... Aí. Pronto. Você vai passando aí, né? Bom, a primeira questão que eu quero levantar é isso, né? Quando a gente está falando sobre inovação, tem que pensar que a inovação ocorre no âmbito das atividades produtivas e comerciais, né, da economia, por meio de dessas modalidades, né? Envolve geralmente a introdução de um novo produto ou uma nova qualidade de produto, a introdução de novos métodos de produção e distribuição, a abertura e ou exploração de novos mercados, a obtenção de novas fontes de abastecimento de matérias-primas, produtos intermediários e insumos produtivos em geral, e estabelecimento de novas formas de organização econômica. Eu estou, na verdade, pensando mais, de uma forma mais estrita, no que é a inovação tecnológica, né? Mas é evidente que isso aí tem muito mais amplitude, né? Essa discussão sobre inovação envolve outros aspectos, mas para a gente tentar delimitar um pouco a discussão, estou me focando mais no que seria a inovação tecnológica. Pode passar, Rapchan, por favor? Eu acho que eu não consigo passar, né? Se a gente for pensar de uma forma mais conceitual, né, para definir inovação, a gente pode pensar nesses termos aí, que a inovação é a introdução com êxito. E eu ressalto sempre aqui essa parte do êxito, né, que é importante, a introdução no mercado de produtos, serviços, processos, métodos e sistemas que não existiam anteriormente ou que contenham alguma característica nova e diferente do padrão em vigor. O êxito de mercado é fundamental para caracterizar que o que foi introduzido de fato é uma inovação, porque é o êxito desse processo inovativo, né, que envolve muitos investimentos, muitos gastos, muitas coisas novas, né, e que precisam ser recuperados, né, com o êxito de mercado. Se ele não obtiver êxito, provavelmente ele não vai ser desenvolvido, não vai ter novos desenvolvimentos, né?
Ele pode ser qualquer outra coisa, mas conceitualmente não seria inovação. Não é que não seja importante fazer coisas novas que não tenham êxito, mas o êxito de mercado, desde as discussões que o Schumpeter fazia lá no início do século passado, essa questão do acesso a lucros diferenciados em relação a quem já está estabelecido no mercado, é um ponto-chave para caracterizar a inovação, né? E ela está relacionada com a solução de problemas técnicos, né? E, de alguma forma, ela resulta de um processo de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, um processo que passa por diversas etapas que envolvem pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, engenharias não rotineiras, protótipo, comercialização. E cada etapa dessas são etapas complexas, né, que envolvem alto custo e são diferenciadas de acordo com o setor. Ou seja, se você está na área de metal mecânica, ela tem determinadas características, na área de aviação tem outras, na área de fármacos tem outra, né, na área de software tem outra. Então, são características diferenciadas que necessitam que as empresas e os envolvidos, as universidades também, estejam vinculados a essas características específicas. Pode passar, Rapchan, por favor. São características da atividade inovadora, né? E essa questão de atividade inovadora é importante, né? Porque assim, provavelmente não haverá inovação se não houver atividade inovadora da forma como é conceituada pelo Manual de Oslo, né? Mas ela é, em geral, vinculada à empresa, né? Ela é específica das empresas, né? Porque tem processos de desenvolvimento que não são possíveis dentro da universidade, né? Embora a inovação possa ter início dentro da universidade, a partir de uma pesquisa feita em laboratório, mas a conclusão e a chegada dela no mercado vai depender das ações que a empresa venha desenvolver, né, para colocá-la no mercado, né? Ela também é cumulativa ao longo do tempo, né? À medida que a empresa se envolve com inovação, ela vai ter que continuar naquela linha de desenvolvimento, vai fazer novas coisas, vai ampliar seu envolvimento com a inovação. Ela está vinculada a atividades diferenciadas do que já existe no mercado, né? Então, não é para fazer a mesma coisa, é para procurar diferenciar, né? Inovar tem um pouco esse sentido, né? E, fundamentalmente, ela exige, né, cada vez mais a colaboração entre grupos diferenciados de especialistas, né? Então, as empresas, né, os envolvidos em inovação estão sempre confrontados com a necessidade de diversificação, de capacitações, de aumentar as competências técnicas, científicas, né? E de incorporar novas colaborações, novos colaboradores, né? E também, e fundamental, ela é cercada de grande incerteza, né, em relação a esse êxito de mercado. O fato de uma empresa ter contratado, trabalhar com os melhores especialistas, ter um ótimo relatório, ter tudo bem feito, não significa que vai ser bem sucedido. Essa é a incerteza que a economia trata, que é fundamental. Assim, você não sabe se ela vai dar certo ou não, né? Então, vai depender de muitas variáveis e muitas delas estão fora do alcance da empresa. Pode passar, Rapchan. No desenvolvimento da inovação, né, ela envolve diversos serviços técnicos e tecnológicos, né, que são as atividades que vão suportar o desenvolvimento e a execução dos trabalhos de P&D, né? Isso vai envolver prospecção, monitoramento, avaliação tecnológica, estudos de várias ordens, técnico-econômico, de vários tipos, os ensaios, testes, análises técnicas, capacitação de recursos humanos de novo tipo, de nova qualidade que vai ser necessário para desenvolver novos produtos, novas estruturas produtivas, né? Documentações e normas técnicas, toda uma série de questões que são específicas da atividade inovativa. E, assim, exemplos desse tipo de novos serviços, né? Tem as questões relacionadas à propriedade industrial, registro de marca, registro de patentes, que são mais complexos, né? A redação, a busca de anterioridade, a redação de um documento de patente,
a elaboração de um relatório descritivo, né, fazendo todo o estado da arte daquela tecnologia, a manutenção de equipamentos de P&D, informações tecnológicas, uma série de coisas que, na parte de logística, comercialização de várias ordens, marketing, tudo isso que tem a ver com serviços de cunho técnico e tecnológico, né? Pode passar, Raptinho? Tem que retroceder um aí. Tem que voltar um. Aí. Tem um antes desse. Tem um. Entre esse e o outro tem um. Não. Bom, então pulou. Bom, Daqui, o fato é que bom, o fato é que a inovação ela é algo que não acontece por acaso, né? Ela é resultado de uma atividade, de uma interação muito complexa que se dá entre a produção de conhecimento, que em boa parte acontece nas universidades. É isso aí. Tá depois? é esse mesmo. E depois desse? É isso aí. Era para ser o contrário. Tudo bem. Que a inovação ela resulta, todo aquele que eu estava falando, de uma relação muito complexa entre esse ambiente que desenvolve conhecimento, que no Brasil basicamente são as universidades, as ICTs, de uma forma mais geral, que envolve os centros de desenvolvimento de conhecimento, os centros de pesquisa, né? E as empresas, né? E esse ambiente de interação ele é complexo, é difícil, porque você tem equipes, tem grupos de pesquisadores de diferentes tipos que trabalham em condições muito diferenciadas, né? Um trabalhando no âmbito da universidade, que é um ambiente onde você tem um tipo de cobrança, um tipo de interação diferente, você está formando pessoas, está formando novos pesquisadores, então você tem um ritmo de trabalho diferenciado, você tem uma metodologia de trabalho diferenciado, mesmo quando você está trabalhando aí no final tem que elaborar um relatório para prestar contas, você tem um timing diferente, né, daquele que acontece na empresa, quando um pesquisador de um centro de P&D tem um ritmo de trabalho dinamizado por outros objetivos, outras questões. A empresa precisa colocar produtos no mercado, tem um tempo diferente, tem a questão do lucro que precisa ser dado e tal. Então, isso aí constitui ambientes muito diferentes que fazem com que essa interação entre quem está na universidade e quem está na empresa tenha dificuldade nesse relacionamento, né? Também a própria geração da inovação, ela traz desafios muito grandes para quem está no ambiente empresarial, porque ele precisa ter a capacidade de reconhecer quais são os conhecimentos que estão sendo desenvolvidos no âmbito acadêmico, no âmbito das ICTs, que são relevantes para a área de atividade que a empresa está inserida, né? Então, hoje a gente vê que tem muitas empresas que têm pessoas que têm a atribuição de acompanhar os congressos científicos, de ler as publicações científicas, né, para tentar dali identificar o que é que seria relevante, como é que aquele novo conhecimento poderia ser utilizado na empresa. Mas isso é um desafio muito grande, né? E assim, a capacidade, precisa também ter a capacidade de desenvolver, a partir desses conhecimentos novos, né, desenvolver, ou não só novos, mas também os antigos, né, combiná-los de forma adequada para que eles resolvam problemas técnicos, para colocar novos produtos, novas soluções no mercado, né? E também ter capacidade de atuar com um sistema de proteção intelectual para formalizar os direitos relativos aos ativos que podem surgir dessas novas interações entre universidade e empresa. Então, esses são os desafios muito fortes, né, que estão relacionados à universidade, à inovação. A Pichan só volta para aquele o anterior, esse aí. Acho que eu terminei colocando errado aí.
Para finalizar essa discussão sobre inovação, só para levantar essas questões, né, a gente pode dizer que inovar é preciso, né, mas ela não se dá, né, não acontece por acaso, nem é um evento isolado, né? Ela precisa ser entendida como um processo, né, que requer colaboração, né, entre empresa e universidades, entre governo, empresa, universidade, né? Requer continuidade naquelas ações que têm início, né? Requer maturação, né? Tanto de recursos humanos, né? Como da própria tecnologia que é desenvolvida, requer o entendimento do que é que está sendo feito do ambiente, do ambiente tecnológico, do ambiente econômico, né? Requer muita capacitação, né? E principalmente um ambiente favorável, apropriado e incentivado, né? Eu acho que esse último é, em grande parte, as questões que vocês estão discutindo aí quando estão pensando em constituir um habitat de inovação, né? Pode passar. Bom, então, quando a gente está falando nessa questão da propriedade intelectual, eu terminei ali falando na necessidade de um ambiente favorável, ambiente adequado, né? E falei também na necessidade de proteção intelectual, né, dos ativos que surgem desse resultado, desses desenvolvimentos. Né? Aí entra em questão um tema importante que é, além da inovação, você tem que, no âmbito do processo de inovação, fazer a gestão da propriedade intelectual que ela pode trazer. Né? E esse é o tema principal que, no meu caso, né, com o qual eu trabalho, com o qual a Lívia também aí se envolve mais, né? E que é um ponto importante que às vezes é um pouco relegado, né, nessa discussão da inovação. Então, e a gente tem falado na questão da gestão da propriedade intelectual. Então, o que seria fazer a gestão da propriedade intelectual no âmbito, né, do processo de inovação? Né? Então, levantei essas questões aqui para a gente pensar, né, como ela se dá. Que a primeira questão é o seguinte, quando se fala em gestão da propriedade intelectual. Primeiro, é ter em mente a seguinte pergunta: o que é passível de proteção naquilo que eu estou desenvolvendo e qual o melhor instrumento para proteger? Né? Então, se você pensar bem, né, hoje, há bastante tempo assim, não há um momento da sua vida em que você não esteja interagindo com algo que tenha propriedade intelectual. Né? Todo momento você está cercado de propriedade intelectual, por todos os lados. Você tem uma marca ao seu lado, você tem uma tecnologia que está patenteada, você tem um software, tudo tem propriedade intelectual. Né? Isso tudo é resultado dos processos de inovação e desenvolvimento. Né? Então, e tem várias modalidades de propriedade intelectual, né? Qual é a mais adequada para proteger aquilo que eu estou desenvolvendo? É uma patente, é uma marca, é um desenho industrial, né? E como, né, eu devo usar essa proteção, né? E o segundo, né, que entra nessa questão exatamente, é ter o conhecimento dos procedimentos adequados para formalizar cada um dos direitos de propriedade intelectual e fazer gestões para manter tais direitos. Né? São questões assim importantíssimas no âmbito, né, do desenvolvimento da inovação e que as empresas são obrigadas a lidar. Né? Ela, ao mesmo tempo em que está lidando com as complexidades da inovação, ela tem que lidar com esses problemas de o que proteger, como proteger, né? E que gestões fazer para manter os direitos conseguidos. Né? Terceiro, né, manter vigilância sobre os direitos constituídos e defendê-los em caso de uso não autorizado por terceiros. É outra preocupação grande que a empresa tem que ter, né, para proteger suas inovações no mercado. A inovação ela chega, às vezes, por meio da propriedade intelectual. Né? Depois, né, organizar um portfólio de propriedade intelectual e ter noção do valor dos ativos intangíveis possuídos. Né? As inovações têm valor e uma parte do valor se dá por meio dos direitos de propriedade intelectual. Né? Então, como é que eu faço desses direitos de propriedade intelectual uma forma de valorizar as minhas inovações? Né? Depois, né, usar as informações constantes nos documentos de propriedade intelectual como fontes de informação sobre as tecnologias e sobre os mercados.
esses direitos de propriedade intelectual constituídos, eles são uma fonte inesgotável de informação tecnológica e econômica que precisa ser usado para galgar novos espaços no mercado, para desenvolver novas inovações. E, por fim, aqui está capacitado para elaborar e negociar contratos de tecnologia, porque esse pode ser um dos objetos, né, de negócio da empresa, né? Ela negociar com as tecnologias e as propriedades intelectuais que ela desenvolveu. Pode passar, Michel. E aí, quando a gente entra, né, diretamente na empresa, né, para pensar como é que essas coisas acontecem, qual é o universo que a empresa atua, então a gente tem que pensar nas relações internas, né, e como é que se dá essa relação, né, entre empresa, propriedade intelectual e inovação. Aí você vê que tem um conjunto de interações que são importantes de serem pensadas, né, pela empresa, para fazer essa gestão da PI, da propriedade intelectual, visando a inovação, né? Em primeiro lugar, essa questão de inovar mesmo em produto e processo, né? Então, ela pode usar a propriedade intelectual como uma forma de desenvolver inovação. Ela também tem que se preocupar internamente com a gestão da marca, né? Ela tem cada produto que ela coloca no mercado, ou a própria empresa tem uma marca que precisa ser protegida, precisa ser dinamizada, precisa ser utilizada como uma forma de fazer negócios, né? Ela também tem que se preocupar com as questões de licenciar tecnologias, né? Como é que ela faz tantas tecnologias que ela desenvolveu, que ela pode fazer dessas tecnologias um negócio, né? Para ser uma fonte de receita para a empresa, uma fonte de faturamento, licenciando tecnologias, ou também licenciar de outros, de terceiros, né? Para incorporar nas suas inovações, né? Ela também tem que monitorar as tecnologias que tem no mercado, no universo tecnológico que ela está andando, né? Então, conhecer o sistema de patentes é fundamental para isso, né? E também, por último, estimular seus colaboradores a atuar no sistema de inovação, a desenvolver novos produtos e tudo mais. Então, é um conjunto de ações todos que tem relação com propriedade intelectual que está no âmbito das relações internas da empresa, né? Pode passar, Michel. Do ponto de vista externo, também a empresa tem uma série de ações que estão vinculadas com propriedade intelectual. Por exemplo, a relação que ela tem que manter com as ICTs, né? Com as universidades, centros de pesquisa, institutos de pesquisa, para desenvolver novos produtos, novos processos, para licenciar tecnologias, para formar pessoas, né? Ela tem uma relação grande também com os governos, né? O governo, em geral, tem políticas de fomento, tem políticas públicas de inovação que atingem os interesses da empresa. Ela tem que atuar também com os agentes de propriedade intelectual, se ela vai submeter um pedido de patente de marca, se ela quer fazer um processo administrativo mais profissionalizado dos direitos de propriedade intelectual, né? Ela tem que interagir com fornecedores de tecnologia, né? Que também é uma relação que se dá por meio, né, dos direitos de propriedade intelectual, e também interagir com a concorrência, conhecer a concorrência, saber o que é que a concorrência está desenvolvendo naquela área tecnológica que ela atua. Tudo isso são aspectos, né, que se dão de diversas formas. Uma delas é por meio da propriedade intelectual também que acontecem essas relações. Então, né, se a gente pensar, a inovação tem todo um desenvolvimento complexo, né? Ela envolve direitos de propriedade intelectual, como eu pontuei ali, e no âmbito das empresas ela tem que ter um conjunto de preocupações para se envolver, né, nesse mundo. Pode passar, Rafa? Isso é importante, né? E principalmente quando a gente vê que no mundo, né, há um circuito violento de dinheiro, um circuito financeiro muito forte relacionado à compra e venda de direitos de propriedade intelectual, né? E quando a gente está falando no mundo da inovação, ele se expressa em grande parte pela comercialização de direitos de propriedade intelectual. E aqui você pode ver
um dado muito interessante, que é a receita mundial de encargos, né, de direitos pelo uso de propriedade intelectual. Esses dados são da estatística, né, da revista estatística da OMC, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, né? Quando você vê aí nessa primeira linha, né, que no mundo, em 2017, 2018, né, teve um movimento de 383 em 2017 bilhões de dólares e 404 bilhões de dólares só de compra e venda de propriedade intelectual, receitas de propriedade intelectual. Né? A participação, né, para falar do nosso caso, né, do Brasil, né, que está aí no âmbito da América do Sul, que é a terceira linha aqui, né, América do Sul Central e Caribe, foi de 1 bilhão, ou seja, de um montante aí de 404 bilhões de dólares, a gente só morde 1 bilhão, que equivale aí a 0,3% desse valor todo. Ou seja, no âmbito da inovação e da venda, praticamente isso aí é venda de inovação no mundo, as nossas empresas, a nossa atividade inovativa tem tido um desempenho muito fraco, muito baixo. A gente tem potencial muito grande com a criatividade dos nossos pesquisadores, das nossas universidades e a capacidade das nossas empresas, se trabalhar mais com esse universo da propriedade intelectual, abocanhar um pedaço maior, né, desse bolo todo. Aí no resto tem o dado dos outros estados, dos outros países, não vou demorar para a gente não perder muito tempo. Pode passar para outro. Esse outro dado também é do mesmo relatório, ele é bem interessante, porque você tem os 10 principais países exportadores e importadores de propriedade intelectual. Né? Você vê que, né, só quero ressaltar o seguinte, que os 10 maiores exportadores são também os maiores importadores. Né? É como se os que desenvolvem tecnologias, eles mesmos também comprassem, né? Só um detalhe que é interessante, assim, que entre os importadores, aqui no final entra a Índia e a Rússia como entre os 10 maiores importadores, só que eles não são exportadores de tecnologia, né? E o Brasil nem aparece aí. E é interessante que ele até aparecia aqui no ano passado, em 2016, como um dos grandes importadores, né? E também Israel e Emirados Árabes são vendedores de tecnologia, está entre os 10 maiores, mas não são importadores de tecnologia. Para ver, esses dados são muito interessantes para ver que existe um comércio, e isso tudo que está fazendo, e esse esforço que vocês estão fazendo para montar um ambiente de inovação, tem que ser olhado nesse universo, que existe toda uma dinâmica mundial que envolve essas questões de inovação e propriedade intelectual, né? E existe muito dinheiro que é transacionado nesse processo. Pode passar, rapidinho. Isso, assim, entrando no nosso caso do Brasil, essa é a nossa situação em relação ao que a gente compra e vende de propriedade intelectual. A gente basicamente só compra, né? E essa curva aqui ela mostra o déficit, né, que a gente foi ganhando em serviços de propriedade intelectual, né, que chegou a cerca de 6 bilhões de dólares anual, no ano de 2014. Né? Ou seja, tudo que você compra e tudo que você vende de propriedade intelectual, né, faz aquele balanço, é o balanço de pagamentos, né, balanço de serviços, e a gente tem um déficit muito grande. Então, quando se fala em balança comercial, tem a parte dos bens e a parte dos serviços. Né? Essa parte de serviço, principalmente a parte de propriedade intelectual, ela é pouco ressaltada nas discussões que aparecem aí, mas ela forma um buraco enorme na nossa balança comercial. Nós somos superavitário, né? Mas porque vende soja, vende principalmente soja, minério de ferro e tal, mas, né, a gente depois recompra tudo e uma parte é por meio da propriedade intelectual que a gente paga, né, coisas por aí. Pode passar, né? Pode passar aí. E essa discussão toda, ela fica bem representada nesse gráfico, né? O anterior. É o anterior, rapidinho. Desse gráfico aqui, que é a chamada curva
sorridente, onde mostra assim que as atividades produtivas, né, ela está dividida em etapas. Essa etapa pré-produção, ela é muito intensiva em propriedade intelectual, é onde está toda a parte de P&D, de design, logística de compra, onde tem as marcas, né, principalmente o design, tem empresas industriais. O pós-produção também tem a parte de logística, a parte de marketing. E essa parte da produção, que é onde a coisa é produzida em si, é a parte de menor valor. E é basicamente onde a economia brasileira se encontra, né, que é nessa parte de produção de commodities, fundamentalmente, e as coisas que a gente vende no mercado. A gente não vende tantos serviços de valor, a gente vende produtos, né, e produtos de baixo valor agregado, principalmente. Pode passar, Rabichan, que eu acho que eu estou já um pouco atrasado aqui. Só passando bem rápido, aqui é um exemplo desse tipo de coisa. Assim, o café, né? O café, a maior parte do valor do café está nessas etapas aqui que envolve, né, a engenharia genética, o processamento, o design, distribuição. E a parte do grão, né, que é onde a gente é forte, né, ela representa, na verdade, 1 a 3% do valor do café que é vendido. Né? Pode passar. Bom, aí entrando aqui na questão local de Santa Catarina, só para finalizar, né? Não ficou menos tempo para isso. Santa Catarina, ela tem se notabilizado bastante por essas questões da inovação, né? E essa é a divisão do estado, e é interessante Santa Catarina no sentido de ser um estado com a divisão regional bem estruturada e com atividades econômicas e empresariais muito bem distribuídas, né? Então, você tem esse lado oeste com as atividades do agronegócio, principalmente de proteínas, né? Também um setor de bens de capital, biotecnologia, celulose e tal. A região serrana também com a área, com uma atividade agroalimentar muito forte, com um setor automotivo razoável, bens de capital, tudo. Então tem uma estrutura bem montada, bem distribuída, e ela basicamente replica todas as atividades que tem no Brasil, as atividades econômicas. Então tem todas as atividades de uma forma muito bem distribuída. Pode passar. Aqui dá para ter uma ideia, né, de como as atividades são distribuídas em termos de população, PIB, emprego, mas dá para se observar que há uma forte concentração nessa região do litoral norte catarinense, né, que é onde fica a região mais industrializada do estado, onde fica Joinville, algumas cidades de forte presença industrial, principalmente no setor metal mecânico, né? Então, ela é mais concentrada em termos de população, de PIB, de emprego, tudo mais ou menos está ali, né? Pode passar? A distribuição do PIB também é uma coisa interessante, porque tem um certo equilíbrio aqui, né? E com a presença muito forte da parte industrial. Você vê que em torno de 30% é indústria, o setor serviço também está aí 30%, né? Setor comércio 20%, mas você tem uma presença industrial muito forte, muito interessante. Isso se replica muito nas estratégias de inovação que são desenvolvidas e a política industrial que foi montada pela Fiesc. E uma coisa que caracteriza muito Santa Catarina é a capacidade de trabalhar de forma integrada entre indústria, com a representação da Fiesc, o governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e as universidades, né, que têm uma estrutura também muito diversificada pelo estado. Pode passar? Isso aqui é bem interessante para ver o perfil industrial de Santa Catarina, para observar que a imensa maioria das indústrias são microindústrias. Você vê que tem 87,9% de microindústria, né, que ela é caracterizada por até 19 empregados, né? Depois você tem a pequena indústria, que tem 9, quase 10%, a média indústria com 1,7% e a grande indústria com 0,3%. Né? Tem que nessa grande indústria tem uns pesos pesados muito importantes, né? Como a WEG, a Embraco,
a Tupi e outras, né, que são bem interessantes. Então, aqui você tem um quadro muito interessante, mas você vê que a imensa maioria são microindústrias, né? E são muito empresas de base, não todas, mas tem uma grande presença de indústria de base tecnológica, né? Que tem um papel muito importante com as políticas de inovação que foram sendo desenvolvidas. Pode passar? Pode passar, não? Da estratégia de inovação que foi montada lá, que para ir para o finalmente, né? Uma coisa que a Santa Catarina, desde os anos 80, vem trabalhando muito bem com essa questão de inovação, por meio da CERT, né, que é a fundação que foi montada e que estimulou muito o desenvolvimento de diversas incubadoras, né? Mas nos anos 2000, principalmente, quando começou as políticas de ciência e tecnologia, foi muito importante porque Santa Catarina pegou bem esse embalo de fazer as conferências estaduais de ciência e tecnologia, né? Montou essa primeira, 2009 a 2010, e já foi destacando o importante papel de fomento à inovação e ao empreendedorismo, fez o processo do PRONIT, né, para a constituição dos núcleos de inovação tecnológica das universidades, a formação da FAPESC e várias instituições importantes para todo o sistema de inovação, né? Pode passar? Em 2012 foi instituída a Política Catarinense de Ciência, Tecnologia e Inovação, que criou a Lei de Inovação, dando um importante ressalto para a questão de favorecer a política de propriedade intelectual, a proteção, a incorporação das inovações nas organizações produtivas. E nesse período também, que é importante destacar, a Fiesc começou a montar o PIDIC 2022, que foi o Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense. Esse programa foi muito importante para escolher as áreas estratégicas, as indústrias estratégicas para ter investimento. Foi escolhido 16 setores, né? E foi feita toda uma política e a constituição de um observatório da indústria que é fundamental para ter todo um desenvolvimento de políticas industriais que faz com que Santa Catarina tenha um desempenho bem pouco diferenciado em relação ao Brasil como um todo, em termos de política industrial, de resultados e de crescimento até do PIB, acima da média nacional. Pode passar? Nessa questão da política de ciência, tecnologia e inovação, né, em 2018 foi concluído, né, essa etapa das conferências estaduais com a conclusão desse mapa estratégico de ciência, tecnologia e inovação, que é a referência importante para a FAPESC, né, que é a FAP daqui de Santa Catarina trabalhar. Pode passar aqui. Que, dentre outras coisas, nos objetivos estratégicos, né, colocou um objetivo que é novo, acho que inclusive no Brasil como um todo, né? Esse objetivo 34, que é a promoção de políticas de propriedade intelectual, né? Ou seja, incorporou muito claramente essa ideia de ter uma política de desenvolvimento baseada em propriedade intelectual. Então, a FAPESC ela tem sido muito, mas muito ativa aqui, e tem, além do Sinapse pela Inovação, que foi um programa criado aqui pela CERT e encampado pela FAPESC, tem vários outros programas com essas características, como o Centelha, que é nacional também, mas aqui usa muito, o Tecnova, o Nascer, o Crescer, são vários programas com essas características de estimular pequenos projetos, médias empresas, tudo mais, que vai criando todo um ambiente e um resultado em termos de empresas, né, com características inovadoras muito fortes. Né? Pode passar? Uma outra ação importante dentro da estratégia de inovação foi a criação, né, dos centros de inovação por todo o estado. Então, foi pensado em criar 13 centros de inovação, basicamente um em cada região do estado, né? Um ou dois, depende se a região é maior ou menor, e vinculado às necessidades, aos interesses, à estrutura produtiva de cada uma dessas regiões. O centro de inovação é basicamente um habitat de inovação, né? Como se fosse um parque tecnológico coordenado, né? Por setores locais, empresários, uma tríplice hélice local, né? Empresários, universidade e governo municipal,
e que estrutura todo um ambiente, né, de apoio à inovação, com serviços técnicos, serviço tecnológico, com espaço para desenvolvimento de projetos, de articulação, tudo. Já tem, acho que 6 ou 7 implantados, e estão sendo concluídos os outros, né? Então, houve todo um trabalho de construir toda a lógica e a elaboração. Pode passar aqui para outro. Então, teve a constituição de um grupo de trabalho, foi montado esse guia de implantação dos centros de inovação, né? Os 25 passos, né, que têm que ser desenvolvidos, né? E a etapa posterior à constituição desses centros é a construção da rede dos centros de inovação tecnológica, que vai ser uma das redes importantíssimas aqui no estado, né? Então, essa atividade, né, pode passar, que ela é central na estratégia de inovação aqui de Santa Catarina. E esses parques, depois vocês podem dar uma olhada, esses centros, eles têm essas funções, né? Então, foi pontuado de 1 a 9, né? De ser funções relacionadas à governança do ecossistema, informação, inovação, os talentos, né, capital, atração de investimentos, especialização inteligente, conexão internacional, desenvolvimento urbano. Então, cada centro desse, né, ele atua com essas funções e muito focado nas estruturas, nas peculiaridades da região, né? Como vocês viram ali, cada região tem uma estrutura produtiva um pouco diferenciada da outra, então isso aí faz com que haja uma dinâmica bem interessante relacionada a essa atividade toda. Pode passar? Uma outra atividade que foi muito importante, né, para ir consolidando essas ações, né, foi o Plano Santa Catarina 2030, né? Ele foi montado agora em 2018, né? Foi baseada em reuniões que ocorreram em todo o estado de Santa Catarina, cada uma dessas regiões, para ir definindo, né, todos os aspectos, né, do processo de desenvolvimento catarinense, né, para 2030. E um dos pontos centrais é exatamente impulsionar o desenvolvimento inovativo e a capacidade empreendedora da sociedade catarinense, né? Então, a discussão da inovação estava no centro da discussão de todo esse planejamento, né, que a ideia é consolidar as ações que já vêm sendo feitas, né, pela área de ciência, tecnologia e inovação, pela área industrial e pela área de políticas públicas, né, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E eu acho que, por último, acho que tem o Pacto pela Inovação, que é também uma ação extremamente importante, pode passar, que aglutina todas as instituições vinculadas à inovação aqui no estado e todas as políticas que estão sendo feitas. Ele partiu dessa ideia de que você tem, de um lado, recursos limitados, né, e em crise sempre, né? De outro, você tem várias entidades e empresas trabalhando em iniciativas isoladas, né? Aí você pensou, poxa, e se colocássemos todos os atores, né, para conversar e aliar uma estratégia coletiva? Aí isso poderia potencializar recursos e esforços, né, ser mais eficiente e gerar mais resultados. Ou seja, seria um pacto pela inovação, né? Então, a gente está na fase, né, que já vem amadurecendo bastante, né? Então pode passar. Então tem cerca de 60, ou mais de 60 entidades que estão consorciadas, né, nesse pacto, né, pela inovação, que a ideia ele funciona como um movimento, né, de diversas entidades, né, para promover e apoiar a ciência, tecnologia e inovação. A ideia é que ele não seja uma ação do governo, mas uma ação da sociedade, para que ele não seja impactado com as mudanças de governo. Assim. Se fosse coordenado diretamente, né, pelo governo do estado, então muda de governador, aí vai mudar os gerentes, vai ficar esperando. Não, a ideia é que as próprias entidades coordenem, né? Então, no momento, quem está coordenando é a ACAT, junto com o SEBRAE, né? No ano passado eram outras instituições, então tem toda a dinâmica interessante. Então, ele é constituído, né, em 4 eixos, né? Um eixo sobre conhecimentos e talentos, outro acesso a capital e atração de investimentos, um de infraestrutura e o outro de redes e colaboração, né? Então isso é interessante fazer essa separação desse jeito, porque aí você consegue misturar mais pessoas. Se você colocar só setor público, setor privado, aí você ia ter
as mesmas pessoas, né, da mesma área em cada eixo, né? E assim você tem as várias instituições discutindo os diversos aspectos, né? E a ideia é que ele consiga concretizar uma agenda única para se trabalhar o desenvolvimento da inovação. Pode passar? Eu não vou, né, me deter muito nisso, mas a ideia é que ele consiga unir, né, governo, universidades, instituições, né, para alavancar Santa Catarina em direção a uma economia do conhecimento e da inovação, né? O objetivo, a visão aqui é um pouco audaciosa, né? De transformar o perfil de Santa Catarina até 2030, né, para ser uma das economias mais inovadoras do mundo, né? Isso é muito complexo, muito difícil, né? Porque Santa Catarina, ao final das contas, ela tem um peso muito forte das atividades de commodity, né? Santa Catarina vende para o mundo carnes, né? De frango e de porco e madeira, é o principal produto, né? Mas essa ideia é que ele consiga transformar essa realidade, né? Com esses objetivos estratégicos, e dentro deles eu pensei aqui o agregar conhecimento e valor nas cadeias produtivas tradicionais e vender conhecimento e criatividade. Isso só se faz, né, com inovação e principalmente usando muito de propriedade intelectual, né? Eu acho que tem um último agora, que o resultado, assim, a ideia assim, que circula muito aqui na cabeça, né, dos dirigentes, né, que essas duas linhas mostram, né, que o PIB de Santa Catarina ele vem se descolando bastante, né, do PIB nacional, né? Quando a economia está bem, Santa Catarina está acima. Quando cai, cai também, mas ela se recupera primeiro, né? Então a ideia é fazer uma política para descolar do Brasil, né, dessa dinâmica da economia brasileira, e se vincular muito mais à dinâmica da economia mundial, vincular a economia do conhecimento no mundo e tudo. Essa é a ideia de como está se estruturando. Acho que essa última não tem mais slide, né? Pode pensar que é. Bom, era isso. Foi a ideia de apresentar um pouco, né, os desafios, né, de como está se estruturando, né, Santa Catarina nesse aspecto, né, e quais foram as principais estratégias montadas, né. E desculpe se eu passei muito no tempo aqui, né, mas foi um pouco como eu entendi esse desafio de levantar questões mais gerais, né, e fico à disposição para a gente trocar ideias aqui e responder as questões. Muito obrigado aí a todos. Nós que agradecemos a sua exposição, e sem mais delongas, vamos passar a palavra para o Ralph. Eu convido a todos, quem tiver interesse, que encaminhem perguntas aí pelo chat, por favor, que Rapchan e eu vamos colecionar aqui para depois encaminhar depois da fala do Ralph. Ralph, fica à vontade, hein? Tem que... deixa eu fazer uma apresentação, né, Ralph? Aqui, preparei aqui uma fala. O Ralph foi presidente da FAPERJ, secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, criador do NIT Rio, do LNCC, né? Dentre outras realizações. Então, com a palavra aí, Augusto Ralph. Obrigado, Heriberto. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer, boa tarde a todos, né? E que é um prazer estar aqui, porque, a convite do Heriberto, e reencontrar o próprio Heriberto, e reencontrar o Araquém, que eu não via desde Tomsk, lá na Sibéria, em 2014, faz bastante tempo já. E falar um pouquinho da minha experiência. Eu acho que o Araquém deu uma aula para a gente aqui do que é inovação. Eu só queria pontuar algumas coisas, baseado na experiência que eu tenho, porque a minha experiência é mais em política pública. Pelo menos nos últimos tempos, tem sido mais direcionada para política pública e desenvolvimento através de incentivos do governo para a criação de ambiente de inovação. Eu tenho mais de 30 anos de trabalho em tecnologia e eu tive a sorte de trabalhar em organizações diferentes, todas que participam do sistema de inovação, né? Então, eu tive uma experiência trabalhando em empresa privada, trabalhando com desenvolvimento de produtos inovadores, porque eu sou originário da indústria de internet, né? Trabalhei na Globo.com e na Embratel desenvolvendo novos produtos de internet.
Eu trabalhei também no governo, na academia, através do LNCC, principalmente, um pouco do INT, onde eu estou hoje, Instituto Nacional de Tecnologia, com projetos de desenvolvimento tecnológico importantes, projetos que foram muito importantes até a nível nacional, como o projeto de implantação da internet no Brasil, lá há muito tempo atrás. Eu trabalhei nisso também, então tenho essa experiência. E, ultimamente, a minha experiência tem sido em trabalhar no governo, fomentando inovação. Quer dizer, eu sempre estive envolvido com inovação. E o Araquém colocou muito claramente como é que funciona a inovação. Quer dizer, a inovação é um processo social. Um processo social e é sistemático, ou seja, a gente pode modelá-lo em um sistema. Por isso que a gente cria essas abordagens de ambiente de inovação e de tríplice hélice, para a gente tentar entender como é que funciona isso. Mas, também, pontuando o que o Araquém falou, os elementos que causam a inovação são basicamente 3. Né? Primeiro, a mudança tecnológica. Segundo, o empreendedor, que é fundamental. E terceiro, financiamento, o crédito. Quando esses três elementos se chocam, a inovação tem muita chance de acontecer. A mudança tecnológica acontece aonde? Acontece nas ICTs, como foi colocado agora aqui. E no centro de pesquisa, nas universidades, basicamente financiado pelo governo. Até no Brasil, o financiamento do governo é muito grande para financiar esses novos conhecimentos e novas tecnologias que vão ser usadas para fazer inovação. O empreendedor, ele é o cara que vai juntar o que existe em termos de novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e que ele está identificando com possibilidade de se tornar inovação, para casar com aquela necessidade, atender uma necessidade do mercado, atender uma demanda do mercado, atender uma oportunidade de mercado. E o financiamento é o que vai fazer com que a mudança tecnológica possa ser utilizada dentro do processo produtivo. Porque a inovação ela é caracterizada, ela acontece, na verdade, no processo produtivo. O mestre Schumpeter, para quem já citou aqui, ele dizia que a inovação é um novo arranjo dos elementos de produção, dos fatores de produção. E aí você pode ter inovação com a criação de um novo produto, você pode ter inovação com um produto que você já produzia, só que agora você produz com mais qualidade ou com menos custo, no processo produtivo, alterando essa relação entre os fatores de produção. Quer dizer, ela acontece no processo produtivo. Portanto, a inovação é um fenômeno da empresa. A gente acha que a universidade faz inovação. Se não tiver empresa, não existe inovação. Mas a universidade é importante, porque a universidade é responsável por esse elemento mudança tecnológica. Ela que vai trazer os conhecimentos necessários para você utilizar essas novas tecnologias no processo de inovação. E o financiamento pode vir do privado ou pode vir do público. E aí a gente tem os 3 fatores fundamentais que já foi colocado aqui. Quer dizer, a tríplice hélice. Você tem o governo, que atua através de políticas públicas para financiar a inovação, principalmente nas etapas iniciais da inovação. Ele atua também no financiamento das universidades, centros de pesquisas que estão criando as novas tecnologias, os novos conhecimentos que vão ser incorporados no processo de inovação. E a academia, que a gente já falou, que ela é envolvida no processo da mudança tecnológica, e as empresas, que são os empreendedores, né? Que também é um elemento que transforma, que une os dois
essas duas, a mudança tecnológica ao financiamento e transforma aquilo em inovação. Por que a gente cria ambiente de inovação, então? A gente cria para tentar trazer todos esses elementos para interagirem. A inovação, como já foi dito também antes, é um processo coletivo, e um processo social coletivo. Então, você tem que ter a participação de elementos com conhecimentos diferentes. A diversidade é outra coisa importante dentro da inovação. Você trazer pessoas com visão de mundo diferente. E o ambiente de inovação ele cria a possibilidade desses elementos se encontrarem, para se comunicarem entre eles para fazer inovação. É um processo cumulativo também. Ou seja, você constrói em cima daquilo que já foi criado antes. Então, você tem que ter quem tenha o conhecimento anterior para comunicar a maneira que esse conhecimento anterior pode ser usado no processo de inovação. E é um processo incerto. A gente fala de incerteza. E incerteza ela pode ser mitigada pelo governo através do fomento. A experiência que eu tenho aqui no Rio foi na criação de um ambiente de inovação que acabou sendo importante para o Estado, é o Startup Rio. O Startup Rio é um conceito de criar startups de base tecnológica em que a gente tem um espaço, que é um espaço de coworking, onde os empreendedores se encontram. A gente atrai investidores, porque os investidores são fundamentais para financiar o processo final. A saída das empresas de um programa como o Startup Rio tem que ser financiada por investimento privado, principalmente. Mas no início do processo, o governo atua, e no caso do Startup Rio foi através da FAPERJ, para financiar ideias de empreendedores que poderiam virar inovação. E onde existe mais necessidade é exatamente na transformação daquela ideia no produto. Porque o financiamento, principalmente, é ali. Mas não é só financiamento, você precisa de treinamento, de conhecimento do empreendedor sobre aquela nova tecnologia que ele vai transformar em inovação. Mas o financiamento é muito importante, pelo menos até o que a gente chama dentro de um contínuo de investimento que as startups têm, até a metade do Vale da Morte, pelo menos. Porque até ali a incerteza é muito grande. A gente não pode nem chamar de risco, porque não consegue mensurar. Por isso que tem startups que você se surpreende, às vezes, com o valor que elas adquirem no mercado, porque o investimento que foi feito inicialmente ali, na grande maioria das vezes, é o governo que coloca, porque é um recurso que o investidor privado dificilmente vai se ele for tiver uma mente econômica racional, dificilmente vai colocar dinheiro naquilo, porque você não tem nenhuma maneira de saber se aquela empresa vai dar certo, se aquela tua iniciativa de investimento vai dar certo. Então, o Startup Rio surgiu para financiar esse tipo de ideia, que é só uma ideia, e também e financiava através da FAPERJ, né? E também para capacitar aquele empreendedor, absorvendo aquela ideia, a colocar no mercado até que aquilo virasse um produto e criasse uma empresa em torno daquilo. Isso é um ciclo anual, porque os produtos não são difíceis de desenvolver, uma parte é aplicativo, são tecnologias digitais, e é um programa que deu muito certo. Então, a minha experiência foi exatamente nessa chamar todos
para trabalharem juntos dentro de um conceito como Startup Rio. É muito semelhante ao que o Araquém falou do Pacto de Inovação, que hoje a gente está usando muito isso em outras iniciativas, né? Eu estou participando de uma iniciativa aqui em Maricá, através do Instituto Nacional de Tecnologia, a criação de um distrito de inovação, né? Que é semelhante a isso, é um parque tecnológico. E o INT ele vai ter laboratórios lá dentro. Então, a gente está... Agora, um pouco no começo do ano, no final do ano passado, teve a assinatura desse Pacto pela Inovação. É um conceito que foi trazido pelo Piquet, né, do IASP, que ele introduziu lá em Barcelona, algum tempo atrás, e ele que nada mais é do que comprometer todos os envolvidos, os players importantes a entrar no ambiente de inovação. Então, como é que você cria? Como é que você apoia a criação de ambiente de inovação? Primeiro, você tem que ter apoio para a criação de empresas inovadoras. Não precisa ser só startup, obviamente. As empresas que já existem podem ser inovadoras também. Mas a empresa precisa de apoio para inovar, porque às vezes uma empresa que já existe, já tem produtos no mercado, ela tem que mudar todo a sua maneira, a sua cultura, a sua maneira de pensar para se tornar uma empresa inovadora. Você tem que criar infraestrutura de suporte para empreendedorismo. E o empreendedorismo pode surgir dentro das universidades também. Você pode ensinar empreendedorismo nas universidades. Você tem que ter incubadoras, tem que ter aceleradoras, que são ambientes de inovação que ajudam o empreendedor a se desenvolver. Tem que ter um núcleo de inovação tecnológica, em que você tem uma política de inovação para aquele ambiente de inovação. E que faz a conexão das universidades e das ICTs com o ambiente de inovação. Parques tecnológicos, que é um conceito até que é antigo, né? Mas ainda funciona. Você ter uma localização geográfica delimitada para o ambiente de inovação. Isso é importante, porque o objetivo é trazer todo mundo junto. Então, o parque tecnológico tem essa função. Mas a grande dificuldade é atrair investidor. O investidor privado, principalmente, é muito importante. O investidor anjo, que a gente chama, que é aquele que vai investir nas startups, né? A gente viveu esses últimos anos no Brasil com a antítese do que é investimento de risco, né? Quer dizer, com juros altíssimos, ninguém corria risco nenhum, investindo em título do governo. A gente criou uma geração de investidores que não sabem o que é correr risco, praticamente. Então, quando você fala de investidor anjo, que o risco é muito alto, é muito difícil atrair esse tipo de investidor. E ele só vem se tiver uma massa crítica de empresas que ele possa investir. Tem que ter muita empresa, porque a taxa de retorno é pequena. Eles trabalham com uma ordem de, para cada 10 empresas investidas, uma que vai recuperar o capital investido inicialmente. Então, essa cultura do risco, ela acontece só se tiver uma massa crítica de empresas para investir. E o ambiente de inovação tem que estimular a criatividade, né, obviamente, e fazer essas colisões de culturas e da diversidade. O ambiente tem que ser diverso. Os empreendedores conversando com pesquisadores para terem ideias de criar novos produtos ou novos processos. Enfim, é isso. Eu acho que não adianta eu ficar repetindo o que o Araquém falou, e estou aqui para responder perguntas, se vocês tenham sobre a minha experiência nesse tipo de coisa. Beleza, Raul. Muito obrigado. A gente já tem aqui algumas perguntas.
vou começar, enquanto você descansa um pouco, aí, vou encaminhar primeiro aqui para o Araquém. O ambiente geral de Santa Catarina é muito favorecido pela cultura da inovação. A pergunta é como criar ambientes inovativos em locais que essa cultura ainda não é tão grande, tão disseminada. Você tem alguma assim, sugestão de um pontapé que a gente possa dar? Caramba, isso é complicado, né? Realmente não tem assim, os caminhos, né? E as instituições, na verdade, elas estão dadas. É o que o Ralph falou muito bem assim. Em todos os estados, em todo canto, tem uma universidade, tem um NIT, né? Tem governo, tem FAP, né? Tem políticas de inovação, né? Tem muito recurso disponibilizado, recurso financeiro disponibilizado no sistema, né? Às vezes falta assim profissionais trabalhando com a elaboração de projetos, né? Para montar um modelo de inovação. E assim, às vezes, pensa em inovação, fica pensando nas questões muito complexas, né? Quem fala em inovação às vezes não olha para os problemas locais que demandam soluções com os conhecimentos locais e com as competências locais, né? E aí às vezes a gente fica procurando soluções de fora, né? Então essa coisa de pensar um pouco em iniciativas de cunho local com as competências locais eu acho que seria o ponto de partida, assim, as universidades que tem, né? As FAPs, levantar editais para financiar soluções de problemas técnicos locais, né? Se você vê a questão do transporte urbano da localidade requer soluções técnicas, né? Que os conhecimentos técnicos de quem estuda, do pessoal da engenharia que está ali naquela área, pode desenvolver solução. Os problemas, você vai na área de comércio popular, as questões de necessidade da área de contabilidade, por exemplo, que precisaria de, às vezes, algum software, alguns serviços que unificariam aquelas coisas. Então, você levantar problemas para serem resolvidos, né, pelas competências locais e criar ambientes, né, para que essa competência possa se desenvolver uma coisa importantíssima, né? Eu acho que é por aí que tem que começar. É difícil pensar numa solução assim já desenhada, mas a minha opinião é que a gente deve sempre olhar para as competências que estão e a descobrir, estimulá-las, né? E pensar, poxa, quais são os problemas de meio ambiente que tem? Às vezes tem um riacho, tem um rio ali que está poluído, tem um problema de aproveitamento de resíduos. O pessoal de engenharia estuda coisas que já podem gerar solução para isso, só não tem, às vezes, um estímulo para dirigir esse conhecimento para essa área. Então, o papel que a política pública pode cumprir, isso ela tem que ser pensada do ponto de vista da política pública local, né? Eu acho que seria um ponto de partida inicial interessante. E assim, e tem muito recurso disponibilizado para essas coisas. Só queria complementar, é importante definir a temática, sem dúvida nenhuma, e ver de onde vem essa demanda. O governo tem uma demanda, sim, ele identifica problemas locais, mas a demanda, quem tem de mais demanda é o empreendedor, porque ele é o cara que está lá na ponta lá para transformar aquilo em um produto, uma solução que vai atender essa necessidade. Ok. Obrigado aí, os dois. O Ralph, estou pedindo aqui para você explicar um pouco mais sobre a experiência de Maricá. Talvez ela tenha alguma semelhança, né, que a gente possa aproveitar, sei lá, invejar essa experiência aqui para o município da Serra. Maricá é interessante, porque quando eu estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia, a gente criou um sistema de parques tecnológicos lá aqui no Rio de Janeiro e começamos a levantar todas as iniciativas de parque tecnológico. A gente já tem, obviamente, alguns parques tecnológicos importantes aqui do Rio. O mais conhecido é do UFRJ, lá no Fundão, que é uma referência.
mas tinha muitas iniciativas assim em andamento ou apenas em pensamento, e Maricá nunca tinha aparecido. De repente, Maricá ganhou muito dinheiro com royalties do petróleo e começou a pensar na possibilidade de criar um ambiente de inovação lá. E aí eles, no governo, eu acho que foi na prefeitura, um prefeito anterior, lá, o Aquá mesmo, começou essa ideia de fazer um parque tecnológico. E eles começaram todo o processo. Eles chamaram até o pessoal lá do Parque Tecnológico de São José dos Campos para fazer a consultoria para eles. Né? Meu pai está sempre lá em Maricá por causa dessa consultoria. E eles conseguiram estruturar um negócio bem legal. Eles têm lá uma empresa que talvez seja um caminho, que é a Codemar, que é uma companhia de desenvolvimento, uma empresa pública, a Companhia de Desenvolvimento de Maricá, que está financiando toda essa iniciativa, porque, eles, como eu te falei, eles têm muito dinheiro de royalties de petróleo. E eles vão comprar terrenos, o INT está participando como um laboratório importante, porque a temática deles lá é muito voltada para a área para petróleo, né? Por conta dos recursos de royalties. E o INT está participando disso com um laboratório que já trabalha muito com a Petrobras, tem muitos projetos com a Petrobras. Enfim, ainda está sendo desenvolvido. O parque não está operando ainda. Eles estão na fase de comprar os terrenos para colocar. Já tem todo um plano de desenvolvimento do parque feito, mas ainda não está operando. Roberto, se me Sim. permite comentar alguma Sim. coisa sobre esse tema? Aqui em Santa Catarina tem uma experiência interessante que eu acho que vocês poderiam convidar o coordenador para conversar com vocês, que é o primeiro centro de inovação que foi construído, que é o da região de Lages, que é uma cidade aqui na Serra Catarinense. Foi o primeiro centro e foi um desafio muito grande e interessante, porque Lages é considerada a região de menor índice IDH de Santa Catarina, tida como uma região pobre. É alta, fria, tudo, e com pouquíssima, quase nenhuma experiência de inovação, de coisas desse tipo, né? Apesar de ter um IFSC, um campus do IFSC, tem um campus da UDESC também lá, né? Tem universidade comunitária, que aqui teve uma interiorização muito forte das universidades, né? Pelo sistema ACAT, né? Universidades comunitárias. Mas não tinha nada de inovação. E a constituição desse centro de inovação, no início foi complicada, ninguém sabia como fazer, mas hoje ela está dando certo. E foi muito interessante pela capacidade que esse parque, esse centro de inovação teve de estimular a moçada, a juventude, que inclusive teve que passar por um processo de homogeneização de certos conceitos, saber o que é inovação, o que é empreendedor, o que é startup, o que não sei o que lá. Hoje, esse centro de inovação tem um movimento assim muito forte, com muita atividade, tem um faturamento da ordem de 5 milhões de reais anuais, né? Tudo de pequeniníssimas empresas, garotada, moçada, tudo, com muita atividade interessantes, é muito rico de ações e de interações. Eu faço a sugestão de que vocês convidem, se quiser eu passo contato aí, o Rapchan até conhece esse parque, esteve lá no lançamento aqui da rede de NITS, né, que é o Clayton. Figura muito bacana, ele pode fazer um relato da experiência dele, de como é construir um sistema, uma experiência de inovação onde não tinha nenhuma experiência, nenhuma referência dessas coisas. E hoje você tem uma série de pequenas iniciativas, pequenos empreendedores assim já sendo bem sucedidos, né, localmente ali com essas atividades que nem de longe se pensava em se estruturar ali. Só fazendo uma parte, Araquém, desse comentário que você fez, para nós aqui na Serra, no Espírito Santo, as perspectivas são muito diferentes das perspectivas que a gente tem em Santa Catarina, né? Uma das coisas que me chamou a atenção o dia que eu fui em Lages, exatamente para ver essa
esse polo, estava inaugurando praticamente polo, alguma coisa nesse sentido, foi ver o prefeito lá do município. Ele não pôde ir porque tinha chovido granizo e tal, ele mandou o vice-prefeito, e o vice-prefeito era um médico, e ele chegou e falou, olha, eu fico aqui substituindo o prefeito e tal, eu estou até com a roupa para ir para campo, porque houve uma calamidade pública, mas eu sei que essa relação da hélice tripla, a função da prefeitura nela, isso me chamou muita atenção, porque era um vice-prefeito, médico, uma pessoa que talvez não tivesse envolvido no sistema e nem no linguajar ou na taxonomia da inovação e sabia se posicionar. Então, quer dizer, são condições muito diferentes. Mesmo Lages sendo uma região, vamos dizer assim, entre aspas, periférica do ponto de vista do IDH, né, de Santa Catarina, nós aqui ainda temos um distanciamento ainda muito maior. Eu posso fazer também um contato de vocês lá com o pessoal de Maricá, para eles falarem da experiência deles lá, mas, como eu te falei, eles talvez sejam um pouco mais avançados que vocês, mas também estão no planejamento. Ok. A Guto Orfino pediu a palavra aí, ela quer complementar aí, ela disse que tem algo a respeito da experiência em Santa Catarina. Guto, fica à vontade. Não, rapidamente, boa tarde a todos. Eu sou de Santa Catarina, professora Araquém, e tive a oportunidade de ser uma das gestoras do Inova-SC, na gestão do Dr. Colombo, que vem a ser de Lages e que fez muito pouco por Lages, né? Eu acompanhei todo esse movimento e quando eu estava no Inova-SC, onde a gente tinha lá uma equipe de gestores, eu só quero trazer que um fato nunca é isolado, né? Eu trabalho com inovação hoje, moro em São Paulo, e o fato nunca é isolado. Um dos pontos que foi de muito sucesso lá, e acho que é por isso que depois o Espírito Santo acabou me chamando, já fez o segundo trabalho que a gente está envolvido, foi porque a gente criou a primeira tríplice hélice, era uma verdade, era uma realidade. Nós fomos para muitos municípios ensinar a Câmara de Vereadores a fazer as leis. Nós tínhamos um advogado que trabalhava conosco e nós ensinamos os municípios a fazer isso. Eram 12, depois Brusque entrou como 13º. O segundo ponto foi que a gente tinha uma parceria extrema com a academia, né? Então, realmente, a universidade, em muitos aspectos, foi ela que cedeu os terrenos. Foi um grande problema que nós encontramos na ocasião, porque os terrenos, de novo, tínhamos que tirar da visão de ser do governo, mas era uma política de Estado, né? Então, isso também foi uma coisa muito bacana, que deu resultado. E o terceiro era o empenho do empresariado, né? Realmente sempre tivemos todas as associações comerciais, a Federação das Indústrias, que depois deu continuidade. Mais um dos aspectos que trouxe para Santa Catarina muitas indústrias, e hoje a gente tem essa gama lá, principalmente com startups, foi porque se criou um programa de formação de mão de obra de desenvolvedores. Então, a gente tinha lá o Geração Tech, que era uma formação que nós treinávamos de 700 a 1.000 jovens por ano no segundo grau, e onde eles começaram a aprender a ter a capacidade de fornecer uma mão de obra junto com a própria Universidade Federal. Então, sempre assim, eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse projeto agora, quero trazer essa minha experiência e trazer assim que realmente nós não conseguimos hoje levantar um ecossistema se nós não tivermos rede. Cada vez mais o modelo é de rede, né? Então, é isso que eu só queria contribuir, agradeço aí a palavra para poder mostrar isso como realmente formar rede é o que vai trazer essa realidade para a Serra, né? Vamos ver. Beleza, Guta. Muito obrigado. Se me permite um rápido comentário também, esses aspectos realmente são fundamentais, né? E em Santa Catarina ressalta muito essa capacidade de trabalhar de forma integrada, universidade, indústria e governo. E principalmente a capacidade, mesmo quando elege governos de linha diferente, de manter projetos importantes. A continuidade é um traço. Tem, assim, eu estou aqui há pouco tempo, cheguei aqui em 2015, né, passou por uma mudança de governo. Há uma coisa que desanda um pouco, mas o que é fundamental é mantido. E o que eu observei é que vem sendo mantido há algum tempo. Isso é fundamental. E como eles
se conectam na consolidação dos projetos desenvolvidos por uma das pontas de cada hélice dessa, né? Então isso realmente é fundamental e acontece de fato aqui, né? Isso é importantíssimo, sem dúvida nenhuma, Araquém. E como você faz isso é através de legislação também. A legislação tenta manter, vamos dizer assim, essa continuidade de um governo para o outro. Porque se você tem uma legislação que cria essas redes, essas conexões, elas, independente do governo, elas vão continuar. Eu tive, aqui no Rio, que é tão difícil a gente ter continuidade nas políticas públicas, eu tive a grata satisfação de ver o programa que eu criei, Startup Rio, ter continuidade nesse governo atual. Para mim, isso aí é muito legal e é importantíssimo, sem dúvida nenhuma. Porque quando se cria um programa para criar empresas e tem que criar muitas empresas, não adianta ele ter 4 anos de duração, ou 3 anos de duração, ou lá o que for. Ele tem que ter vários anos de duração para poder completar vários ciclos para criar várias empresas. Beleza, gente. Mais uma pergunta aqui. É comum as ações para inovação serem direcionadas em 2 fluxos principais. Um para o desenvolvimento de PDI nas empresas existentes e outro na criação de startups. Vou começar aí pelo Raup. Raup, como é que você vê essa dicotomia, né? Essas 2 vertentes aí, né? De desenvolver PDI das empresas ao mesmo tempo que se busca criar startups. Como eu falei antes, eu acredito muito na inovação em empresas novas, startups. Mas é importante ter o fomento para empresas já existentes criar novos produtos, E eu acho que as 2 coisas são importantes, entendeu? Não dá para dizer assim, a inovação só vai acontecer em startup. Não, a inovação acontece em qualquer empresa. Mas ela tem que ter a necessidade de inovar porque inovação, uma empresa grande, uma empresa de mais porte, ela é parte da estratégia da empresa, ela tem que ser parte da estratégia da empresa. Se ela não for parte da estratégia da empresa, ela não vai acontecer. E mesmo eu vi muito isso com programas da FINEP, como o Subvenção Econômica da FINEP, lá em 2006, tinha muita empresa lá que já tinha o investimento em mente, mas não tinha recurso. Aí foi buscar dinheiro do PRIM só para fazer um investimento. Isso sempre vai acontecer. Quer dizer, porque o risco da inovação é muito grande, a incerteza da inovação. Então, a empresa ela vai preferir o dinheiro público para tomar a decisão de investir num produto inovador, por exemplo. Porque ela não sabe se vai dar certo, então ela prefere o dinheiro público. E é importante que tenha o dinheiro público, mesmo correndo o risco de ser mal utilizado, como eu te falei. Não ser para inovação, ser para um projeto de investimento que já existia na empresa e que ela nunca fez porque não tinha recurso. Eu acho que tem que ter as 2 coisas. E mais do governo, tem um regime para fomentar o desenvolvimento de inovação nas empresas. Ok. Sobre esse dilema, né, essa dificuldade das empresas de encararem o risco, né, você já falou de algum aspecto aí que é, por exemplo, do mercado financeiro, né? Remunerava-se o capital aplicando em título público com baixo risco ou 0 risco, né? O Christensen, né, que é um autor aí antigo do mundo da inovação, ele tem um livro dele lá de 1997 que fala sobre o dilema da inovação, né, que é esse de, às vezes, a empresa precisa decidir investir, às vezes, numa linha de desenvolvimento de um produto, um processo que pode até canibalizar um produto rentável dela no curto prazo, né? Então, não é fácil exercer essa opção, né? Bom, eu não sei se está dando congeladas as imagens aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Porque o do Araquém está com vermelho aqui, do Raup também. Eu estou ouvindo bem, tudo certo. Estou ouvindo bem. Ouço bem também, todos. Ok, não é porque está dando sinal vermelho aqui, indicando rede vermelha para
o Araquém e para o Ralph aqui, como se tivesse sinal muito ruim. Mas aqui de novo, eu fui desconectado. Ok. Bom, Araquém, tem uma pergunta aqui. Vimos que em Santa Catarina, mais de 80% são microindústrias. É possível citar exemplo de como foram as parcerias entre essas indústrias e academias públicas e privadas? Será que está ouvindo? Araquém, você conseguiu me ouvir? Alô, Araquém, você me ouviu? Caiu a rede. Caiu a rede? Acho que ele não está conectado. Formula novamente, Beto. Araquém, você agora me ouve? Eu vou repetir a pergunta. Acho que ele não está conectado já. Não, eu estou vendo ele aqui, mas ele não... Alô, Araquém, está nos ouvindo? Estou ouvindo e estou vendo. Vou repetir a pergunta, vou reformular. Vimos que em Santa Catarina mais de 80% são microindústrias. É possível citar como foram as parcerias entre essas microindústrias e as academias públicas e privadas? Como se deu? Olha, não sei exatamente a história de todas essas indústrias, mas assim, nem sei. Claro que nessa composição deve ter muitas indústrias que não são inovadoras, não atuam no processo de inovação, tudo, mas os trabalhos, os fomentos da FAPESC aqui, elas incorporam muito essa pequena indústria, né? Micro, pequena indústria. Através dos Sinapses pela Inovação, que vem desde o começo desse século aqui, e outros projetos que é bem interessante como eles apoiam projetos que saem da universidade, conseguem se transformar, ter o apoio e o incentivo importante e se transformar em indústrias importantes, mesmo que de pequeno porte, né? E de base tecnológica, na área de biotecnologia, de nanotecnologia. Tem muitas empresas que já são até multinacionais, né? Tem poucos funcionários, mas tem filiais em vários países, né? A interação fundamental aqui foi essa interiorização das universidades que ocorreu com o sistema CAF, né? Que espalhou universidades em todas as regiões, são universidades regionais de UFSC, né? A UFSC tem um papel assim no ponto de vista das engenharias, da tecnologia muito grande e geraram muitos projetos que foram bem importantes, né? E a FAPESC ela sempre teve esse papel de utilizar esses recursos para possibilitar o desenvolvimento de projetos que são nascedouros ali nas universidades, tem todo o aporte da FAPESC que se transforma em empresa. Então, isso é muito importante. Então, essa função de governo, né, como uma instituição forte, bem reconhecida e aceita, né, por todos os atores, é muito interessante. Sim. Então, há uma integração grande da FAPESC com a Fiesc, né, que discutem projetos em comum e faz lançamento de projetos para apoio da contratação de pesquisadores, faz projetos para apoio de novas empresas, é muito rico nesse sentido. Então, a FAPESC tem esse papel fundamental aqui. Ok. Muito obrigado. Pessoal, vamos caminhar agora para o fechamento. O Rapchan, você podia falar um pouco sobre o próximo evento nosso aí, para a gente ser as últimas palavras. Né? Gente... O Riberto, eu podia só dar uma consideração? Sim. Pois não? O Rapchan, desculpa aí, tá? Primeiro, boa tarde a todos, né? E obrigado aí pela oportunidade de participar. É um prazer em conhecer aí o Araquém, né? O Paulo, e gostei demais aí do exemplo de Santa Catarina. Eu acho que o Rapchan está certo quando ele diz que a gente precisa mais do engajamento, né? Eu acho que principalmente do poder público. Mas eu acredito que nós demos um grande avanço, né, na Serra, porque a gente tinha iniciativas muito isoladas,
né, que é um dos problemas aqui que o Araquém até apontou na apresentação dele. E o que a gente procurou fazer? Você tinha uma legislação que estava engavetada, ela até então não tinha sido divulgada, muita gente não conhecia, muitas atividades isoladas, e a gente conseguiu propiciar, que é um principal ponto aqui que o Araquém também comentou, que é favorecer a ambiência para que a coisa nascesse e que crescesse, né? E isso foi uma coisa que nós trabalhamos muito aí na ASES, porque nós pegamos os pares, que é o poder público, as empresas do mundo real também, né? Porque não é só também as startups, mas nós temos empresas do mundo real, e pegamos as excelentes academias que o município tem. Nós temos o UFES, nós temos o IFES, a Unesc, a UCL, a Multivix, são academias que também querem fazer a coisa acontecer, as empresas querem acontecer, e o governo já manifestou a vontade de querer fazer acontecer também. O maior desafio nosso foi justamente a prefeitura, o poder público, entender que ele precisa pensar muito além do mandato dele, porque às vezes o político pensa muito na questão do período de mandato dele, e a gente precisa que as pessoas pensam a longo prazo. Fomos muito felizes no território, porque estamos próximos, praticamente as maioria das áreas industriais da Serra, que é uma vocação do município, que é o setor industrial. Temos grandes academias locais perto também, se não estão dentro, próximo da questão do polo de inovação também, e estávamos com o poder público com muita vontade de fazer acontecer. É lógico que esse ano a gente depara com essa pandemia, que muda um pouco o cenário, e o poder público tem que, realmente, nesse momento, tem que ter foco na saúde pública. Ainda nós temos um ano até então eleitoral, né, que também poderia desviar um pouco as atenções, mas acho que o pontapé inicial nós demos bem. Estado Cantarina é um exemplo, temos muito o que fazer, e eu acho que sustentabilidade é isso, né? É a gente fazer algumas ações agora, pensando no longo prazo, para que a gente possa ter um município muito melhor lá na frente, né? Então, assim, eu acho que o ambiente está propício, o polo está lançado, a lei foi divulgada. Acho que o desafio agora é para a gente passar esse cenário de pandemia e realmente trabalhar a cultura, a fomentação da cultura. A gente precisa fazer com que essas indústrias que estão aqui dentro do polo da economia real tenham a cultura também de pensar em inovação o tempo inteiro. Esse é o maior desafio, e nisso a gente poder trazer novas empresas de tecnologia, novas startups para o município também, que os nossos jovens e a população vai precisar desses empregos aí no futuro, né? Que é o que a gente almeja. Então, agradeço muito a presença de vocês, a iniciativa da ASES com o Roberto, o Cícero, o Rubens aí. Gostei demais da apresentação de vocês, vi que a gente realmente, assim, temos muito que galgar, mas estamos num caminho, assim, mais certeiro, né, Rapchan? Você me corrige aí. E parabéns pela iniciativa, e foi um prazer enorme conhecer vocês aí. Tá? Um abraço. Beleza, obrigado, hein, Djalma. Obrigado, Djalma. É isso mesmo, Você vê que a gente tem, o Djalma é o atual presidente da ASES e tem um comprometimento o âmago com a questão da inovação, né? Então, isso é muito importante para a gente. Na semana que vem, nós teremos sequência desse encontro. Então, hoje, a ideia era fazer essa conversa a respeito do ponto de vista nacional, né, conceitos e tal, e aí fazer uma discussão mais ampla. Mas na semana que vem, a gente vai trazer o diretor de inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa daqui, né, que é o Elton Moura, nosso amigo Elton Moura, e a Juliana, nossa amiga Juliana também, que vai falar sobre o MCI, que é o Movimento Capixaba pela Inovação, né? Vai falar um pouco também sobre o FINDS Lab e tal, vai falar um pouco do panorama estadual da inovação. Então, na semana que vem, na terça-feira, no mesmo horário, e também é um grupo pequeno, esse grupo aqui, hoje girou em torno aí de 27 pessoas, né? A gente tinha pensado no primeiro momento eram 15, depois passamos para 20, chegou quase a 30 aí hoje, mas é isso. A ideia é que essas pessoas que estão aqui, muitas delas vão participar do processo de planejamento estratégico que nós teremos conduzidos pela nossa amiga Guta, né, Guta? Então, nós estamos animados com isso.
Nós estamos, então, fazendo esse aquecimento, fazendo a nossa cabeça pensar em termos desses termos de políticas de inovação que são necessárias para que nós possamos ter o Inova Serra sendo planejado adequadamente. Tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos. Quero um agradecimento especial para minha amiga Keliane Silva, que fez doutorado comigo, doutora Keliane Silva, doutora em inovação. Muito obrigado por estar aqui conosco. Né? Kelly trabalha no Parque Tecnológico do Rio de Janeiro e tem dado um apoio importante para nós aqui do IFES, no ponto de vista do nosso parque aqui também. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço a todos, Adriana, Lívia, Eliane, Viviane, Karine do Sebrae, muito obrigado, Emanuel Marques, meu chefe, Vanessa, Zé Lúcio, quem mais? Tem uma turma aí que ficou até o final. Tem o Leonídio, Fabrícia. Thiago, obrigado, pessoal. Thiago. Isso. Eliane. Isso. Aqui são duas telas aqui, né? Ele vai para... Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Em especial, gostaria de agradecer ao professor Halp, doutor Halp, doutor Araquém, meu amigo Araquém, meu orientador. Foi muito importante essa abertura com vocês. Que bom que foram vocês que trouxeram essas discussões para nós, porque trouxeram de uma forma didática, de uma forma serena, né? Trouxeram lá as experiências exitosas, mas trouxeram também aquele refletir a respeito da construção, da forma de fazer. Isso para nós é muito importante. Muito obrigado, né? Muito agradecido mesmo dessa disposição de vocês, disponibilidade. Viu? Eu que agradeço, estou disponível aí para se vocês precisarem de ajuda. Vamos precisar. Não oferece não, viu, Raul? Porque esse pessoal aqui pidão para galera. Bom, a gente vai atrás de quem se oferece já era. Eu já obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite, fica à disposição também. E a Lívia está aí para apoiar no que for necessário nessas discussões sobre propriedade intelectual. Ok, gente, muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Araquém, obrigado, Halp. Foi um prazer revê-los aqui. Se cuidem aí, gente. Um abraço para todos. Boa noite.